Meu nome é Diego Campos e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os fenícios, os grandes povos navegadores aí do mundo antigo. Bora lá? Bom, para a gente poder falar um pouquinho sobre os fenícios, é bom que a gente saiba a localização, né, dos fenícios, né? Os fenícios eles moram ou habitavam a região aqui da Síria. Para ser mais exato, a região do Líbano, né? É uma porção de terra, né, banhada pelo mar Mediterrâneo. Daí a gente consegue até perceber por que eram conhecidos como grandes navegadores da antiguidade. E eles habitavam essa estreita faixa de terra, né, ao norte da Palestina, que hoje a gente conhece como Líbano. Bom, e eles são povos de origem semita. Praticamente todos os povos ali que habitavam aquela região, né, eles são de origem semita. Para a gente poder entender quem são os semitas, os hebreus são semitas, os persas, né, a região ali do Irã, e os fenícios também, né? E eles foram para aquela região por volta do ano 3000 antes de Cristo. Então, pra vocês terem uma noção, eles foram para lá antes, inclusive, dos hebreus, né, chegarem até a Palestina, né? E essa faixa de terra de mais ou menos 200 quilômetros de extensão não é uma região muito grande, né? Corresponde ao que a gente conhece como Líbano atual, uma pequena partezinha da Síria. Só que essa região, galera, é uma região extremamente montanhosa. Então eu estou falando de um litoral montanhoso, com poucas terras férteis, e eles se dedicavam principalmente a duas grandes atividades, né? A pesca, obviamente, e ao comércio marítimo, que é o comércio realizado, né, pelas embarcações que eles vão começar a construir e a se dedicarem. Entre os fatores que vão favorecer bastante o sucesso dos fenícios, em termos de comércio marítimo, a gente pode destacar que aquela região era uma região de encruzilhada de várias rotas comerciais. Então, obviamente, né, tanto por terra quanto por mar, era uma região de passagem, né, de vários produtos que vinham da Ásia, que iam para a Europa, ou da Europa para a Ásia. Então os fenícios eles acabaram se tornando, ou melhor, eles se tornaram privilegiados pela sua localização para realizar comércio. E a região, como ela não era boa para o plantio, era uma região de poucas terras férteis, até porque você tinha uma região montanhosa com muitas pedras, né? Mas ao contrário, eles tinham muitas florestas e principalmente uma madeira, né? Uma árvore chamada cedro, que é ótima a sua madeira. Então eles vão construir barcos com essa madeira específica, são barcos aí de grande qualidade, né? De matéria-prima. E eles vão usar para poder então fazer navios, barcos, né, para navegação e para o comércio. Existem algumas poucas cidades, essas cidades elas, ou melhor dizendo, poucos locais que eram portos naturais. E elas vão se tornar cidades, que são as principais cidades fenícias, que é Ugarit, Biblos, Sidom e Tiro, tá bom? Bom, então a gente tem aí as principais rotas comerciais fenícias. Vamos pensar que é Fenícia aqui na Ásia, né? E boa parte das suas rotas comerciais é no entorno aqui, ó. Eles vão até o Egito, a região norte da África, Cartago, até chegando até a região da Espanha, da Itália, né? Olha que interessante. Bom, quais os principais fatores que justificam vamos assim dizer, o êxito dos fenícios nesse comércio? A gente até falou, mas vamos lembrar, como não tem terra fértil, eles ficam perto, né, de uma encruzilhada de rotas comerciais, eles ficam próximos aí, banhados pelo mar Mediterrâneo. Eles tinham bons portos naturais e eles tinham uma abundância de madeira para a indústria naval, principalmente a indústria de cedro, que a gente consegue ver na foto e visualizar melhor, né, como isso acontecia. Bom, pessoal, as cidades fenícias, a Fenícia não era. Os fenícios não tinham um rei, não tinham um império,
não tinha um único governo. Cada cidade na Fenícia ela tinha uma certa liberdade. Então era uma cidade-estado. Eram cidades independentes. Os fenícios eles tinham costumes comuns, eles tinham, eles falavam a mesma língua, só que cada cidade ela tinha seu governo e suas leis próprias, né? Então a gente chama de cidades-estados, tá bom? Algumas dessas cidades-estados adotavam uma monarquia hereditária, né? Que outras eram governadas por um conselho de velhos ou conselho de anciões, como vocês queiram chamar. Geralmente as cidades fenícias elas disputavam entre si e com outros povos o controle do comércio. Então elas tinham uma certa rivalidade entre elas, né? Uma tentando sempre conquistar mais do que a outra, né? Então essas cidades de Arad, Biblos, Ugarit, Sidon e Tiros, Tiro inclusive é considerada a cidade muito citada no Antigo Testamento, né? Então elas são cidades famosas que vão cair lá para o século VI, bem mais tarde, para o Império Persa, né? Mas elas vão ter uma relevância importante na história. Pessoal, o comércio é a base da economia fenícia é justamente o comércio marítimo. E justamente por ter o comércio marítimo, existia na Fenícia, diferente dos outros povos antigos, uma certa mobilidade social. Como existia a possibilidade das pessoas se enriquecerem pelo comércio, famílias que eram pobres se tornaram ricas, né, que construíram verdadeiras fortunas e poder justamente pela grana que o comércio possibilitava, a gente vai ter algo na sociedade fenícia que é muito peculiar, ou seja, raro. Os caras eles vão permitir mobilidade social, né? Mobilidade social é mudança, né? Você pode nascer pobre e ficar rico, ou você ser rico e ficar muito pobre e baixar, né? Dentro da estrutura social, né? Então existia essa possibilidade justamente, né, pela forma com que a economia fenícia tinha como base, que era o comércio marítimo, tá bom? Eles tinham uma grande atividade de comércio com outros povos, com vários lugares, principalmente do Mediterrâneo, e existe um ponto importante, né? Existiam segredos de rotas de comércio que os fenícios eles não compartilhavam com mais ninguém. Isso era uma coisa bem assim, digamos, guardada a sete chaves, né? Que os fenícios tinham, que os caminhos, os atalhos do mar que eles não compartilhavam. Naquela época era muito difícil a navegação, justamente porque, pessoal, não existia mapa, não existia GPS, então o conhecimento prático da navegação era feito somente ao fazer a navegação, o que era perigoso, né? E como os fenícios realizavam isso com uma certa constância, eles começaram a aprender certas coisas que os outros povos ainda não sabiam. Então a gente vai ver aí, ó, os fenícios, né, em várias regiões do mundo, né? Inclusive há relatos dos fenícios chegarem até a Inglaterra. E existem alguns relatos ainda que estão sendo estudados hoje em dia, alguns vestígios, de que os fenícios tenham chegado ao Brasil, à América, só para vocês terem uma noção, isso na antiguidade. Né? Eles chegaram na China, na Índia, há relatos dos fenícios na África. Então, de fato, né, esse apelido dos povos navegadores da antiguidade encaixa-se muito bem para os fenícios. Grande parte dos produtos que eles comercializavam vinham das suas oficinas artesanais. Eles se dedicavam muito à metalurgia. Eles faziam muitas armas de bronze, de ferro, joias de ouro, estátuas religiosas e principalmente a fabricação de vidros. Eles usavam muitas areias ali daquela região que tem muita areia por conta do deserto, né? Dos desertos próximos. Produção de tinturas. E aí, cara, a gente precisa fazer um destaque justamente para as tinturas púrpuras. A gente vai ver daqui a pouquinho. Eles produziam artesanatos de luxo, joias, estatuetas, caixas de marfim. Essas tintas que a gente falou aí, principalmente tintas de tecido púrpura, é muito por conta dessa imagem que a gente está vendo, né? Porque as praias fenícias eram repletas de um molusco chamado múrice, do qual se extraía a púrpura, corante de cor vermelha, utilizado para o tingimento de tecido, que era muito procurado pelas elites
das diversas regiões da antiguidade. Então, os fenícios eles tingiam tecido, né? Tecido tingido era algo muito raro, muito caro. Então eles tinham esse produto, eles vendiam com uma grande, mas uma grande procura, né? Então eles eram muito conhecidos pelos tecidos coloridos que eles conseguiam produzir. Por sua vez também, eles importavam de várias regiões ah, algumas coisas que não eram muito comuns, né? Por exemplo, eles não tinham muito metal no seu território, mas eles importavam metal para produzir, né, alguns artefatos, né? Eles importavam metal bruto para transformar ele em espada, em ornamentos, né, em lanças. Eles importavam muitas essências aromáticas, pedras, cavalos e cereais, já que não era algo forte deles, né? Principalmente cereais, aqui a comida, né? Porque eles não tinham terras agricultáveis. Tiro era a principal cidade que se dedicava ao comércio de escravos, principalmente. Então era muito comum também eles aprisionarem pessoas e venderem essas pessoas como escravos. Olha que coisa doida. É, eles vão expandir bastante as suas atividades comerciais e vão fundar diversas colônias que eram comandadas por eles ao longo de diversos territórios no Mediterrâneo. Né? A principal cidade, inclusive, que vai ser comandada pelos fenícios é uma que fica no norte da África, chamada Cartago. A gente vai ver essa cidade mais adiante, porque ela é a grande rival de Roma. Né? Roma e Cartago vão rivalizar, né, pelo controle do Mediterrâneo. Né? E é uma cidade importantíssima, controlada, né, pelos fenícios. Era uma colônia fenícia. Em alguns locais por onde passavam, os fenícios eles não gozavam de muita boa fama, porque como eles eram vendedores de escravos, eles faziam de tudo para conseguir escravos, inclusive de forma meio errada, meio ilícita. Eles eram conhecidos porque eles atraíam os filhos dos nativos, das pessoas que eles visitavam, para ver os produtos dentro das embarcações. E quando as pessoas iam para ver esses produtos, né, eles capturavam essas pessoas e vendiam elas como, como escravos. Então, era uma coisa assim que era uma, digamos assim, era uma fama que eles adquiriram que não pegou muito bem para eles. Era normal aí vender azeites, aí a gente consegue ver algumas dos artefatos que eles conseguiam fazer, né? Que eles vendiam, né? Através do seu artesanato e da sua metalurgia. E a gente vai encontrar muitas colônias aí, como a gente já havia começado a falar, em Chipre, na Sicília, que é ao sul da Itália, na Sardenha, né, que também fica na Itália, no sul da Espanha, no norte da África, mas a principal do norte da África é Cartago. Essas são as ruínas aí da, da cidade de Cartago. Eles aproveitavam essas oportunidades desse comércio e dessas colônias, obviamente, para lucrar, né? As embarcações fenícias elas possuíam um casco arredondado e eles tinham um espaço interno aumentado justamente por isso. Né? Eles inventaram uma técnica interessante de navegação, que são os triremes, barcos que possuem 3 fileiras sobrepostas de remos. Então você consegue ter 3 camadas, 3 andares, né, de pessoas remando, né? E um outro ponto importante, eles podiam usar, inclusive, algumas velas, né, para poder usar a velocidade ou a força do vento como como motor, né? Então a gente nota, né, que eles só conseguiam ir a grandes distâncias e conseguiam ter essa eficácia, eficiência na navegação, porque tinha uma certa tecnologia empregada, né? Então o barco aqui, o barco fenício, ele mostra para a gente justamente essa tecnologia, né, de como eles possibilitavam essa essa navegação em tempos antigos, que era algo inédito, galera. Não tinha outro povo que tinha a mesma capacidade dos fenícios. Bom, os fenícios também tiveram um papel importante no intercâmbio de culturas, porque como eles viajavam o mundo inteiro, eles levaram boa parte das culturas de vários povos que eles tinham contato
ao redor do mundo. Então essas relações comerciais serviam também para disseminar cultura, para disseminar ideias, para disseminar saberes. Eles eram os grandes vetores aí, né, de disseminação da informação, da cultura, né? É, e aí eles tinham vários, eles transmitiam muitos conhecimentos a outros povos. Eles souberam também assimilar muito do que com cada povo que eles tinham contato. Né? Então eles aprenderam e assimilaram coisas de diferentes povos, como os egípcios, os mesopotâmicos e mesmo os gregos. Né? Com os mesopotâmicos, por exemplo, eles aprenderam a tingir tecidos, com os egípcios a fabricar objetos de vidro, junto que tinha como matéria-prima inclusive a areia. Eles tinham uma tradição interessante de respeitar os povos e as tradições, a religiosidade dos povos que eles submetiam. Né? Eles foram influenciados e eles sabiam da importância de respeitar, né, a religião do povo que eles conquistavam. Isso era um ponto importante. Então, mesmo eles tendo a sua religiosidade, eles mantinham a religião e respeitavam as diferenças dos povos que eles dominavam. Inclusive, isso mostra que boa parte das colônias fenícias elas só conservaram o poder dos fenícios durante muito tempo porque justamente eles davam a liberdade, né, para os povos conquistados mantiverem as suas crenças, né, ou manterem as suas crenças. A religião fenícia é uma religião politeísta, ou seja, eles acreditam em vários deuses. E ela é uma religião antropomórfica. Né? Eles conservavam os antigos deuses tradicionais dos povos semitas e as divindades terrestres e celestes comuns a todos os povos da Ásia Antiga. Então, vários povos semitas, tirando os hebreus, obviamente, que eles eram monoteístas, né? Quase todos os povos semitas tinham mais ou menos essa mesma religiosidade. Cada cidade tinha seu deus, né? Isso é importante. Ou melhor dizendo, tinha um deus que era principal. Isso não quer dizer que eles não acreditavam em outros, mas eles tinham o seu deus, digamos assim, que era o protetor da cidade. Baal era o senhor, muitas vezes associado com uma entidade feminina, que é Baalit. Baal de Sidom era Eshmun, deus da saúde. Biblos adorava Adonis, deus da vegetação, cujo culto se associava ao de Astarte, que a caldeia Istar, né, a grega Astarteia, deusa dos bens terrestres, do amor e da primavera, da fecundidade e da alegria. Já em Tiro, rendia esse culto a Melkart e a Tanit, tá? Era muito comum entre eles, inclusive, o sacrifício humano, tá? E até de animais. Às vezes, em terríveis sacrifícios humanos, eram realizados somente em situações mais catastróficas, né? Queimavam-se inclusive os próprios filhos. Em algumas ocasiões, a gente tem notícia de 200 recém-nascidos que foram lançados ao mesmo tempo ao fogo, enquanto as mães assistiam impassíveis àquele sacrifício. Então, assim, a gente vê algumas coisas bem bizarras, mas que eram comuns para eles, né? Bom, outro ponto, galera, para a gente matar esse assunto, era a questão do alfabeto. Então, todo vestibular, toda prova, além da questão da navegação, dessa questão que a gente falou do comércio, da cultura, é um ponto importantíssimo dos fenícios em relação ao calendário, desculpa, em relação ao alfabeto. Por volta do ano 1000, eles criaram um alfabeto que se tornou a base da escrita de vários outros povos, né? É um alfabeto simples, mas que representava apenas os sons. Esse alfabeto era formado por 22 sinais que simbolizavam os sons das consoantes. E rapidamente esses sinais começaram a ser difundidos entre os povos antigos. Os gregos foram um dos povos que adotou o calendário, ou melhor dizendo, o alfabeto fenício. Por volta de mais ou menos 800 a.C., eles vão inserir as vogais, né? O A, E, I, O, U. E o alfabeto fenício deu origem direta e indiretamente a grande parte dos alfabetos, dos povos inclusive atuais, né? Então, se a gente para pensar aí o alfabeto romano, grego, o alfabeto de alguns povos ali da região da Alemanha, né, germânicos, usavam
esse tipo de alfabeto que foi criado pelos fenícios. Os falantes da língua portuguesa, por exemplo, escrevem utilizando as letras do alfabeto latino, que foi criado pelos romanos com base no alfabeto grego, e o alfabeto grego, por sua vez, foi desenvolvido pelo fenício. Então, mesmo o que nós falamos aqui no Brasil tem uma relação clara, né? Uma relação direta com o alfabeto fenício. Então, para a gente poder matar a aula, 4 coisas importantes aí que a gente precisa lembrar sobre os fenícios, povos navegadores da antiguidade. A invenção do alfabeto, né? A criação dos entrepostos comerciais das colônias, inclusive Cartago era a principal, né? E eles respeitavam bastante a cultura dos povos que eles dominavam. Eles aperfeiçoaram muitas coisas dos gregos e dos romanos, eles aprenderam, né? Bastante, e eles disseminavam a cultura dos povos que eles tinham contato comercial, e a criação de navios que são os galês comerciais, que são os barcos triremes, com 3 camadas aí de remos, além da utilização da vela, né, para poder potencializar a velocidade do barco com o vento. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham aprendido. Um grande abraço.